religião. E a religião era um tema que eu gostava de falar noutro vídeo. Durante anos e anos e séculos, induziu as pessoas de modo a que elas não usassem a sua inteligência. Como? Por não espalhar uma verdade, ou por omitir certos aspectos importantes para as pessoas, quis no fundo fazer delas um bode expiatório, quis fazer delas ou quis fazer com que elas fossem apenas seguidores, focados naquilo que ouviam, porque como não tinham acesso à informação, não estavam diante das informações que outros do clero tinham, o que faziam era seguir aquilo que as pessoas lhes diziam, e essas pessoas que lhes transmitiam essas informações, sejam padres, sejam bispos, sejam freiras, sejam papas, tiveram muito proveito da capacidade de memória dessas pessoas. E como as pessoas não tinham capacidade de dizer, por exemplo, um certo santo fez este milagre, assim, desta maneira, assim, e as pessoas, como seguiam aquilo que eles diziam porque não havia outra fonte de informação, e foram pessoas treinadas para memorizar aquilo que lhes diziam, simplesmente diziam, sim, realmente é verdade, vamos louvar este santo porque foi um santo que fez este milagre, assim, mas nem sequer se questionaram porquê, nem como, nem quando, nem onde. Simplesmente ter aquilo como adquirido, mais uma memória para o arquivo, e seguiram em frente. Outra grande área que utiliza este processo de estupidez do povo é a classe política. A classe política usa este estratagema para criar nas pessoas a necessidade que os políticos são extremamente importantes, que aquele partido é extremamente importante, porque sem ele as pessoas não conseguem ter isto, não conseguem fazer aquilo, são impedidas de fazer isto, impedidas de fazer aquilo. Porquê? Porque as pessoas, quando não têm acesso total à informação, elas seguem aquilo que lhes parece mais óbvio. E se aquilo que lhes parece mais óbvio for dito por uma pessoa da alta sociedade, com uma certa reputação, com algum sucesso, aliás, essa pessoa vai dizer, sim senhor, ele está certo, realmente as coisas fazem sentido desta maneira, e vamos apoiá-lo naquilo que ele fizer, porque aquilo que ele fizer é o que está certo. No entanto, o que acontece é que tantos políticos, tanto a parte religiosa, quer o próprio sistema do ensino, não faculta às pessoas toda a informação verdadeira, e não as incentiva a pensarem por elas próprias, mas sim dar-lhes as perguntas, dar-lhes as respostas, e as pessoas, mediante cada pergunta que for feita, vão dando a resposta que já é memorizada e é dada automaticamente. Algumas pessoas na história tiveram excelentes resultados, foram pessoas extremamente bem-sucedidas, e com uma capacidade de memória péssima. Temos o exemplo de Einstein, o exemplo de Newton, que muitas das vezes nem sabia onde punha os seus escritos, entre muitos outros, pessoas de sucesso, cada uma no seu tempo, que tinham esta peculiaridade de não decorar as coisas, mas sim compreendê-las, e perante cada desafio até podiam resolver o problema de 2, 3, 4, 5 maneiras diferentes, mas pelo menos não era uma resposta memorizada, e isto fazia com que a sua inteligência desenvolvesse constantemente. Eu tenho um caso que aconteceu comigo numa aula já não me recordo se foi de matemática, se foi de estatística, em que estávamos a falar de probabilidades, e foi dado um exercício para calcular a probabilidade de A em interseção com B é igual a qualquer coisa, e eu tenho uma péssima capacidade de memória, péssima mesmo capacidade de memória, às
vezes até é lamentável dizer isto, porque eu esqueço muitas vezes o nome das pessoas, das datas de aniversário, é muito complicado de gerir isto. E então, nesse problema, a turma toda fez o problema, mas quase todos fizeram da mesma forma, e eu fiz de uma maneira diferente de toda a gente, dos colegas todos. E a professora disse que estava bem na mesma, foi feito de maneira diferente do que foi feito, aprendido na aula, mas que estava ótimo, e pediu para eu voltar a fazer o exercício no quadro. E eu, quando fui ao quadro fazer o exercício, já fiz de outra maneira diferente. E a professora perguntou: é uma coisa mesmo esquisita, como é que tu, com o mesmo problema, fizeste de duas maneiras totalmente diferentes das tuas colegas? Claro que eu não estou a dizer que sou uma pessoa extremamente inteligente, sou uma pessoa inteligente, mais ou menos inteligente, mas tenho feito muitos exercícios para treinar e capacitar a minha inteligência. Quais são esses exercícios? Tudo que me é dado como informação, eu primeiro questiono porquê, quero saber porquê. Olha, o céu é azul, opá, mas porquê? Hoje nasce relva no jardim, porquê? Olha, amanhã vamos a tal sítio porque vai haver uma festa em memória, não sei, mas porquê? O que é isto? Mas afinal serve para quê? No dia a seguir já não vou lembrar de certeza daquilo que me explicaram, mas pelo menos vou treinar a minha capacidade de inteligência no sentido de aquilo que eu for vendo e absorvendo é de acordo com aquilo que eu penso, da minha capacidade de raciocínio e não da minha capacidade de memória. Eu, se quiser utilizar a minha capacidade de memória, que é o que eu utilizo, tenho o meu telemóvel com uma carga de informação, tenho o meu tablet com uma carga de informação, o computador idem, quase que nem se mexe. Muitas das vezes até me perco eu próprio no meio de tanta confusão de documentos, mas quando eu quero realmente saber alguma coisa que seja memorizável, eu utilizo um disco de memória, e assim não ocupa o meu cérebro a tentar memorizar, mas sim a tentar compreender, a tentar evoluir, a tentar descobrir mais, saber mais e porquê. Fica aqui esta partilhazinha sobre a inteligência. Não se esqueçam de ver os restantes vídeos e subscrevam o canal. Gostava que envolvessem a conversa, falassem um pouco o que é para vocês a inteligência, como é que utilizam a inteligência, se memorizam muito, se têm boa capacidade de memória, fraca capacidade de memória. E já agora desafio-vos a conhecer algumas personalidades da história que tiveram excelentes resultados e ficaram marcados para sempre no mundo, que é o caso do Einstein, do Newton, por exemplo, que são pessoas com excelentes resultados de sucesso, fraquíssima memória e de uma desorganização tremenda. Ok? Fiquem por aí e até o nosso próximo vídeo.